a uma certa distância R, né? A partir da origem, eu vou calcular a contribuição de vários infinitesimais de volumes infinitesimais. Tá? E para cada volume eu considero a carga que existe em cada volume, logicamente, que também tenho que saber onde se encontra aquele volume que eu vou fazer a contribuição. Então, por exemplo, ali, o potencial devido a esse diferencial tem que ser calculado usando essa distância. E como determino essa distância? Vai ser a distância da origem menos a distância que essa carga se encontra da origem. Então, uma diferença vetorial, por isso que aqui aparece que a contribuição é calculada com essa distância R'. Então, para calcular a contribuição de todos, fazemos a integração. Então, por definição, o potencial do ponto R vai ser 1 sobre 4 pi epsilon, se for espaço livre, epsilon 0, e vou integrar em todo o volume cada contribuição infinitesimal, onde aí que depende da posição R. E essa contribuição ela se encontra em uma distância R' do ponto de observação. Então vou considerar aqui a distância da contribuição do ponto de observação. Então vamos integrar então o volume, não diferenciar do volume. Quem é esse símbolo? É a densidade de carga nesse volume que estou considerando. Que depende da distância que ele se encontra na origem. Bom, como seria no tempo? Vamos supor que eu tenho essa carga e essa carga começa a variar no tempo. Como eu insiro essa variação na minha equação? Como vai ficar no V de tempo? Como a carga depende do tempo, por lógica eu colocar isso aqui, né? Só que isso está errado. Por quê? Porque o efeito da variação da carga vai demorar um certo tempo em chegar no ponto de observação. Então eu tenho que considerar o atraso que vai existir. Então o efeito no potencial para carga que varia no tempo t vai aparecer em um tempo diferente. E aí vem o conceito de potencial retardado. Então o correto seria isso daqui. O tempo linha, que é o tempo que demora o efeito, é dado por quem? Pela distância e a velocidade de fase. O tempo que vai demorar o efeito desse diferencial de volume vai depender dessa distância. Enquanto que o tempo dentro do diferencial de volume que tem a carga aqui vai ser diferente, porque essa distância é diferente dessa. Então eu tenho que considerar os atrasos de cada uma das contribuições. Então, o certo para eu calcular esse potencial é que o efeito no tempo t é dado pela carga que existia lá num tempo t menos t', que seria a demora em chegar essa informação. Então, essa é a única diferença que temos que colocar. Esse atraso, o efeito no tempo t depende do que aconteceu no passado, tá? E bom, quem é esse R sobre a velocidade de fase? Depois nós vamos dar uma olhadinha, né? Temos uma expressão parecida que é para calcular o potencial magnético. O potencial magnético é uma variável, né, que é utilizada para poder calcular o campo magnético usando o mesmo conceito de potencial elétrico. A gente não vai entrar nos detalhes, mas no caso do potencial magnético, ele é dado por correntes, não é dado por carga. Então, o potencial magnético que eu tenho num determinado ponto do espaço é calculado por esta expressão, onde o efeito é produzido por uma densidade de corrente que aconteceu em um tempo
anterior, tá bom? Agora vamos particularizar isso para o caso de variação harmônica, que é o nosso caso, né? Nossos campos têm uma frequência ômega, e agora eu vou escrever que a distribuição de carga, por exemplo, não? Ela pode variar de forma harmônica com o tempo, tá? O cosseno do ômega t mais φ. Se eu transformar isso em fasor, eu vou ter que a parte real do fasor que contém a informação da amplitude da carga e da fase é a j ômega t. O que está aqui é amplitude e fase da carga. O tempo onde eu vou avaliar vai depender do que aconteceu no passado, certo? Então eu posso dizer aqui que a densidade de carga que vai afetar o potencial vai ser aquela carga que eu tinha no tempo anterior, certo? T menos R'. Então vamos colocar isso na minha expressão. A densidade de carga que eu tinha no tempo anterior pode ser escrito na forma fasorial como o que temos aqui, não? O fasor, certo? E a j ômega, como isso aqui depende do tempo, né? É a j ômega t menos R' sobre velocidade de fase. Tá? Então daqui para cá eu não alterei nada, certo? É a mesma expressão, só que aqui está com a representação fasorial. Agora vamos separar aqui, não é a j ômega t, e o outro termo vai ficar é a menos j ômega R' sobre velocidade de fase. Quem é ômega sobre a velocidade de fase? É o vetor de onda, né? É o k. Então vai ficar é a menos jk R'. Onde k é isso. Então vamos ver. Quando eu passo para a forma fasorial, um sinal que varia harmonicamente, nesse caso a densidade de carga, eu tenho que entra aqui uma defasagem. O efeito aqui, que acontece para um tempo determinado, vai aparecer aqui em outro tempo, o que pode ser interpretado como uma diferença de fase entre o que está aqui e o que está aqui, certo? Que seria esse termo, E a menos JKR. É a fase que será introduzida. E vejam que esse R' é a distância de cada contribuição. Esse é o termo de R', esse aqui terá outro R' diferente. Então vamos jogar isso na expressão do potencial retardado. Se eu escrever meu potencial elétrico na forma fasorial, também vai ser isso, né? Se depender de um cosseno do ômega t, eu tenho o fasor, é j ômega t, e agora vamos igualar isso com a expressão colocando o fasor. V de RT pode ser escrito dessa forma, e aquela integral que tínhamos aqui, não? Essa integral contém ela vai ser escrita dessa forma para o caso harmônico. Que eu posso ver ali, que eu posso dizer que o fasor V de R tem que ser igual ao que está aqui, não? Sim, um é a j ômega t. Para que esses dois sejam iguais, esse termo tem que ser igual a esse, não? Então, na forma fasorial, o potencial retardado vai ser calculado assim. E, de forma análoga, eu digo que o potencial magnético será calculado por essa expressão. Tá? Então, essa vai ser a nossa expressão que será utilizada em todos os cálculos para analisar uma antena, certo? Nas antenas que vamos ver aqui. Eu vou determinar o potencial magnético, certo? Fasorial, μ sobre 4π, uma integral de volume de quem? Do fasor corrente, densidade de corrente, o atraso que esse efeito vai demorar em chegar no ponto de observação, e logicamente esse efeito é inversamente proporcional com a distância, né? Que distância? A distância da contribuição. Né? Integramos em todo o volume e temos esse efeito. E agora,
Uma vez que eu tenho esse potencial magnético, não, que está representado aqui, é a mesma equação, só que agora eu coloquei que essa distância é R', essa distância é R, então a distância do ponto da contribuição para o ponto de observação vai ser R menos R'. Certo? Beta, o nosso K, é a mesma equação. E agora, depois do potencial magnético, eu posso calcular o campo magnético, o H. De que forma? Usando o rotacional. Então, a metodologia para determinar os campos de uma antena são, primeiro, determinar o potencial magnético A, que vai ser um fator. A partir desse potencial magnético, eu vou aplicar o rotacional e dividir por μ0. Com isso eu tenho o campo magnético. E com a outra equação de Maxwell, que diz que o rotacional de H é igual a J ômega epsilon n, eu posso determinar N, de que forma? Dividido aqui por J ômega n. Então, calculo A, aplico o rotacional e acho o H. Com esse H, aplico outro rotacional, divido por J ômega epsilon e eu tenho E. Certo? E uma vez que eu tenho H e E, eu já posso determinar tudo o que eu preciso, que seria quem? A densidade de potência. Então, aqui todos são fatores, certo? Eu posso usar a densidade de potência, eu posso usar a potência, que é uma integral ds, todo que passa por uma superfície, e eu posso determinar todos os parâmetros de uma antena, certo? Você aplicou o rotacional ali em coordenadas? Estamos com coordenadas esféricas. Certo. Então, o rotacional do vetor A em coordenadas esféricas é dada por essa expressão, certo? Quando eu aplicar o rotacional no vetor H, é a mesma coisa. Em vez de A, coloco H. Então, bem, esse A em coordenadas esféricas vai ser uma componente da direção R, uma componente da direção φ e uma componente da direção θ. Igual para todos os outros campos, né? Então os campos estarão em coordenadas esféricas. De onde chegamos? Como apareceu esse rotacional com esse formato? Bom, quem quiser saber está aqui, né? Esse é o operador W em coordenadas esféricas, esse é o vetor A em coordenadas esféricas. Eu vou fazer o produto vetorial, que seria o rotacional, né? E quando você faz todo esse desenvolvimento, vai chegar nessa expressão. Uma antena linear, ela tem uma corrente, não, que varia no tempo. Essa corrente é harmônica. Eu estou interessado em saber, em conhecer os campos a uma certa distância R e, logicamente, com um certo ângulo φ e um ângulo θ, né? Então, como mencionei, quando eu conheço os campos elétricos e magnéticos, já posso determinar o vetor de Poynting. Espera-se que a uma distância muito longe da antena, se estiver bem longe da antena, para um R muito grande, eu vou esperar que essa potência se afaste da antena. Certo? Então, a potência vai ficar na direção R. Se olhar nessa direção, o vetor de Poynting está nessa direção, indo para longe da antena. Então, por isso que se coloca que ele vai ter a direção do vetor R. Para um dipolo curto, nós vamos demonstrar que a densidade média de potência depende de R com o inverso do quadrado, certo? Na medida que eu me afasto da antena, a minha potência vai caindo com o quadrado da distância, a densidade de potência, perdão.
E logicamente que também vai depender do ângulo θ. θ é medido a partir do eixo vertical. Então, quando estiver, essa seria a minha antena, pela expressão que tenho aqui, na medida que eu me afasto, a potência cai com o inverso do quadrado. Se eu mudar meu ângulo θ, também vai influenciar a potência. Aqui teria zero de potência, aqui tem o máximo. E aqui novamente zero. Ele não depende de φ. A minha expressão não depende de φ. Nós vamos obter essa expressão. A partir dessa expressão da densidade média de potência, nós vamos determinar o padrão de radiação normalizado, que seria dividir essa expressão pelo valor máximo, certo? Então, nesse caso, o valor máximo seria esse zero. Eu dividiria por esse zero e ficaria apenas com seno quadrado, né? Então, o meu padrão de radiação por um dipolo curto, nós vamos demonstrar que é um seno quadrado de θ. Como seria um seno quadrado de θ? Tem esse formato, não? Se eu pegar esse plano que teria o eixo Y e Z e eu vario θ, não? Eu verei que ele segue esse comportamento. Vocês já fizeram gráficos com coordenadas polares? Fizeram, né? Então você vai mudando o ângulo θ e vai colocando o valor da função. Então ali que eu faço, eu vou ver para um ângulo de 0 graus, meu valor vale 0. Para um ângulo de 45, o seno vale raiz de 2. Então, se eu for na direção de 45 graus, eu vou me afastar aqui 0,7. Para um ângulo de 90, nessa direção, a função vale 1. Então, eu vou colocando aqui os diversos pontos, depois, junto esses pontos, eu tenho o seno quadrado. Ali estou analisando o valor da minha função olhando de cima, não? O meu dipolo está aqui. Nesse gráfico eu estou olhando nesse plano. Agora eu vou olhar nesse plano. Ele está no meio. Então vamos olhar aqui. Não depende de φ. Vai ser constante. Vamos definir ou vamos lembrar, não, do ângulo sólido. Quando eu trabalhava em duas dimensões, eu tinha o meu diferencial de θ, certo? O meu diferencial de ângulo, e meu ângulo variava de 0 até 2π, certo? Agora, como estamos trabalhando em 3D, nós vamos trabalhar com o diferencial de ângulo sólido. O diferencial de ângulo sólido é simplesmente o diferencial de área dividido pelo quadrado da distância, que vai dar seno de θ de φ. Vocês podem ver no gráfico como é definido o diferencial de área, né? O diferencial de área vai ter que coisa? R seno de θ, R de θ para essa dimensão, o produto dessas duas dimensões, não? Desse lado e desse lado vai dar o diferencial de área. Sendo que seno de θ de φ é chamado de diferencial de ângulo sólido. Vamos ver aqui, não? Para eu achar a potência, ou o diferencial de potência radiada, não? Eu vou ter que multiplicar a minha densidade de potência pelo diferencial de área. S vezes a área é igual à potência. O diferencial de potência vai ser apenas esse diferencial de área. Quem é o S vai depender do tipo da antena, e quem vai ser o diferencial de área sempre será R quadrado seno de θ de φ. Ou ele vai ser também R quadrado diferencial de ângulo sólido. Mas aí no caso o R quadrado vai cortar com o R quadrado de baixo. Ele vai cortar e fica independente de... Até porque é esperado, né? A potência radiada não vai depender da posição. Sim. Se eu tenho essa antena, ele irradia 1 watt. Quando eu integrar a densidade de potência nessa superfície, tem que dar 1 watt. Se eu considerar uma superfície maior, tem que dar 1 watt. Então ela vai ficar independente
da distância que estou calculando a potência radial. O que mais temos aqui? Os limites de integração. Como estou integrando a área, certo? Meus limites de integração são do gráfico anterior. Podemos ver que eu vou variar o quê? Eu vou variar φ, certo? Para baixar toda essa área. O ângulo φ vai ser integrado de 0 até 2π para fazer a volta. E o ângulo θ vai daqui até baixo apenas. De 0 a π. E aqui temos a integração S de área para achar a potência radial. Então isso seria. E eu posso escrever o S como sendo o S máximo vezes o padrão de radiação. Tá? Lembre que já definimos que o S máximo, que o F era S dividido por S máximo. Então também, ao invés de S, eu posso colocar F vezes S máximo. Certo? Então tem várias formas de escrever a equação para calcular a potência radial. Então, em geral, para uma antena, no caso da antena dipolo, o padrão de radiação é bem simples, um seno quadrado. Certo? Para uma outra antena, vamos supor uma antena de tipo corneta, o padrão de radiação já é mais complexo. Não tem uma expressão para calculá-lo. Eu não sei se existe uma equação em coordenadas polares que siga esse comportamento. Certo? É bem mais complexo. Até o cálculo é feito de forma numérica, já não é feito de forma analítica. Tem programas numéricos que eles determinam esse padrão de radiação. E calcula a integração. Então, bem, eu posso colocar esse gráfico em coordenadas polares, ou eu posso colocar o mesmo gráfico em uma figura com coordenada retangular, só que representando θ no eixo vertical. Esse é polar por quê? Porque estou medindo o ângulo, né? Para cada ângulo, para ângulo 0 eu tenho esse valor, para ângulo 10 eu tenho esse valor, para um ângulo de 13 graus aproximadamente, 14 eu tenho esse valor. Certo? Esse mesmo gráfico eu posso colocar aqui, fazendo o meu eixo horizontal sendo θ. Θ? Beta, certo? Esse beta aqui é o ângulo de média potência. Se você olhar, ele está onde a potência caiu 3 dB. Quando a potência cai 3 dB, significa que caiu pela metade. Tá? Então esse beta que está ali, beta de 1 meio, né, é um ângulo de meia potência. E vai ser todo esse ângulo que está aqui, então, desde aqui até aqui, certo? Todo esse intervalo. Esse ângulo é o ângulo dos primeiros nulos que eu tenho, ou dos mínimos que eu tenho do padrão de radiação, certo? Que seria esse ângulo aqui. Os ângulos dos primeiros nulos, ou também eu posso colocar aqui o ângulo de 3 dB, que seria por aqui aproximadamente. Então, nós podemos ter um padrão de radiação real com esse formato, mas eu posso dizer que esse padrão de radiação, bem, que o máximo valor, como ele foi normalizado, vale 1. Ele vale 1 nessa direção, em outras direções vale menos. Tá? Só que ele está irradiando em muitas direções. O que vamos fazer? Eu vou tentar determinar qual é o ângulo sólido que ele poderia cobrir com o máximo valor que seria 1. Então, veja. Ele irradia 1 aqui, em outra direção é 0,9, 0,7, 0,5. Eu quero dizer, se eu juntar toda essa potência, quanto que eu poderia irradiar, cobrir com potência 1 e depois não irradio mais? Seria tipo um valor médio, né? Por exemplo, eu tenho uma função que faz isso, em 2 deles. Eu tenho essa função que faz isso daqui.
certo? Qual seria a função equivalente constante que teria a mesma área? Vamos ver por aqui, né? Ela vai descer com um certo valor. Essa área que está aqui, que seria da função real, é a mesma área que eu teria se eu considerasse uma função constante, mas valendo uma certa distância. Então aqui a ideia é a mesma. Embora ele irradie em todas as direções, com valores menores, eu vou juntar todas as potências para irradiar sempre um. Só que não vou conseguir cobrir toda a área, apenas uma área menor. Esse vai ser o conceito de ângulo sólido, né? Então, um ângulo sólido vai ser calculado como a integral no ângulo sólido da função que define o padrão de radiação. Se a minha função for 1, significa que independente de teto ou de fio, eu sempre estou irradiando a mesma potência em todas as direções. Quem irradia isso? Uma antena isotrópica, pontual, ideal. Né? Se essa antena isotrópica emite 1, ela consegue emitir 1 em todas as direções, em todo o ângulo sólido. Como ela consegue cobrir todo o ângulo sólido dessa antena vale 4π esteroradial. Então vemos aqui o padrão de radiação geral, né, em qualquer antena. E também eu posso definir uma diretividade para essa antena. Essa diretividade vai ser igual a quê? Ao valor máximo da função dividido pelo valor médio do padrão de radiação. Então veja, o padrão de radiação poderia ter um valor máximo de 1 e ela poderia estar irradiando menos em outras direções. Se eu fizer uma integração de tudo e dividir pelo ângulo sólido de 4π, eu vou ter um valor médio, que é o que temos aqui, não? Eu tenho essa função. Como calculo o valor médio? Eu calculo daqui até aqui e divido por essa distância. Então o valor médio está por aqui aproximadamente. Então eu vou dividir o valor máximo da função, que seria 1, pelo valor médio. Como calculo o valor médio? Integro essa função em todo o ângulo sólido de 4π e divido por 4π. Então a diretividade também pode ser escrita como 4π, que vai ficar em cima, e o que sobrou, essa integração, acabamos de ver aqui, não? É o ângulo sólido. Então, se eu determinar o ângulo sólido de uma antena, eu posso determinar a diretividade dela, apenas dividindo 4π por esse ângulo sólido. Para uma antena isotrópica, o ângulo sólido foi 4π. A diretividade vai ser 1. Certo? Então, ela vai medir a mesma potência em qualquer direção, comparada com ela mesma. Certo? O que mais temos aqui? A diretividade pelas definições também pode ser escrita dessa forma, não? Potência radiada, lembra que tem uma integral ali. Essa potência radiada tem essa integral que eu quero, só que tem um S no meio, então eu tenho que tirar esse S. Então são equações equivalentes, só para você ter noção de que tudo é equivalente, mas nós vamos utilizar essa definição em todos os casos. Professor, Sim. qual o conceito por trás da adventividade? Por que é máximo? O que eu quero ver é quanto a mais eu vou conseguir, digamos, emitir numa direção específica, comparado com a antena isotrópica. Então vamos supor que eu tenho uma antena que emite muito mais em uma determinada direção, que seria aquela, o seno quadrado, não? Essa antena é um seno quadrado θ, a dipolo, né? Antena dipolo. E eu tenho aqui uma antena isotrópica, que vai emitir, a função dela vai ser 1. A função aqui dela, o padrão da radiação vai ser seno quadrado. Se eu entregar 1 watt para essa antena irradiada,
e um vátio para essa antena irradiada, considerando que são ideais, que não vai ter perda na antena, como ela vai, digamos, distribuir essa potência numa região menor, ela vai ter que irradiar em todas as direções. Ela não, ela só tem que irradiar nessa direção e nessa outra direção. Logicamente que aqui um toroide. Ela não está irradiando potência por aqui. Então espera-se que ela irradie muito mais para essa direção, que é a de maior valor. Você espera que a potência que ela emita nesta direção seja maior do que a dela. Quanto a mais, vai ser dado pela diretividade. Então, se eu calcular o ângulo sólido dessa função, que a gente vai ver depois, né? A gente vai ver que a diretividade dessa antena vai ficar igual a 1,5. Então, o conceito da diretividade é: essa antena vai medir melhor em uma determinada direção. E quanto a mais ela vai conseguir emitir. No caso aí, teria que ter um sentido específico para... Sim, se eu for, por exemplo, colocar aqui, não, eu quero saber para uma antena que está aqui. Então a diretividade dela vai ser menor, né? A diretividade vai ser menor do que 1, provavelmente. Porque nesta direção ela está emitindo menos potência. Então aqui a diretividade vai ser 1,5 seno quadrado de θ. Então eu posso definir também a diretividade dependendo do θ e φ. Aqui seria a diretividade máxima. Para a consideraria? Para onde? Atrás dessa direção, consideraria? Não, ela está emitindo em todas as direções. Só que aqui está fazendo um corte apenas. Só está fazendo um corte. Tá? Ela seria 3D. Tá? Tem a ver com a sensibilidade. Não, a sensibilidade é do receptor. A antena, ela não tem uma potência mínima que ela pode detectar. Quem determina essa potência mínima é o receptor, o circuito eletrônico. A antena, se chegar a 1 vátio, 1 microvátio, não sei o que, sempre vai receber. Agora, se o receptor consegue trabalhar com essa potência que ela detectou, é outra coisa. Então a sensibilidade é do circuito eletrônico, é do receptor. No caso da reunião direcionais, por exemplo, tem equipamentos para você aumentar a potência dessas funções que eu esqueci o nome especificamente. Bom? Não. Para aumentar a potência da antena? São amplificadores mesmo de potência que são... É um amplificador do sinal elétrico já, que a antena recebeu. Você colocava ela no guia mesmo. Mas isso já é no domínio elétrico. Uma vez que a antena recebeu, ela transformou o sinal numa onda, um sinal elétrico. Sim. Esse sinal elétrico é o que você vai amplificar. Você não está amplificando o sinal eletromagnético que está chegando na antena. É isso, mas no caso da radiação, isso era amplamente utilizado em provedores como o Quintal, por exemplo, de corrente sem fio. E a Anatel proíbe, tipo, a nível de sair se a fiscalização chegar e tiver um amplificador nesses lugares, a Anatel proíbe. Não, aí você está ampliando a potência emitida pela antena. Isso, neste caso da potência, amplificando por este modo, como é que ficaria a diretividade? Não, aí vai ter o ganho, né? Multiplica pelo ganho do amplificador. Beleza. Ao invés de você entregar um vátio, você está entregando mais para a antena. De onde veio esse vátio? Esse vátio veio no circuito, né? Sim. Se eu colocar um amplificador aqui, eu não estou dando um vátio para a antena, eu estou dando mais. Eu sei, mas aí no caso dessa hipótese, é porque o argumento utilizado pela Anatel é que isso iria atrapalhar o espectro. Não, tem limites de potência para cada... certo? Eu não posso chegar lá e dizer, eu quero emitir 1 kW. Sendo que diz que no preço da frequência você pode emitir até tanto. Tá. Então são esses Já limites. são normas, certo? São normas internacionais. Ok. Oi. A diretividade já está relacionada com a antena receptora ou com a... É da antena. E a antena pode ser usada como transmissora ou receptora. Ela é recíproca. Se eu colocar uma antena receptora aqui,
ela também vai ter uma diretividade de recepção de 1,5 aqui. Se eu colocar uma antena isotrópica e uma antena de polo, e nas duas está chegando a mesma densidade de potência, logicamente que ela vai chegar a receber ela consegue interceptar 5, mais do que essa na interceptação. Então, por exemplo, está chegando uma densidade de potência de 1 microwatt por metro quadrado. Ela recebendo nessa direção, ela vai interceptar 1,5 vezes mais a potência do que esse. Então, não, o transmissor é aqui. Ela vai receber, talvez, vamos supor, 0,7 vezes a potência do que ela receberia. Então, a diretividade também é considerada na recepção. Para na direção que a antena emite com maior potência, ela vai conseguir interceptar mais potência. Se vier daqui, ela vai receber menos potência, mesmo que esse valor daqui seja igual a esse. Só que como está na outra direção, ela intercepta menos. Seria mais a potência de estar paralela. No caso do dipolo, tem que estar alinhado. Né? Então, outra forma de determinar a diretividade, por exemplo, para um caso prático, em que você não tem a função. Veja que eu precisava da função para achar a diretividade, certo? O padrão de radiação. Se eu não conheço o padrão de radiação, eu posso obter o formato de forma experimental e de forma aproximada eu posso colocar essa diretividade. Como era 4 π sobre ângulo sólido, eu vou definir o ângulo sólido como sendo quem? O produto dos dois ângulos de média potência em direções perpendiculares. Então eu tenho, por exemplo, essa antena está emitindo com esse padrão de radiação. Eu vou ver quanto vale o ângulo sólido nesta direção e quanto vale o ângulo sólido nessa direção. Perdão, o ângulo de média potência, quando ela caiu 3 dB. É o que você faz numa antena parabólica. Eu tenho essa antena parabólica aqui. Você está olhando para ela. Se você colocar algo aqui, você vai receber o máximo de potência. Se eu for para cima, um certo ângulo, vai cair a metade. Se eu descer, vai cair a metade da potência. Então, esse ângulo que caiu metade de potência para cima e para baixo, seria um ângulo de meia potência. O outro ângulo nessa direção seria o outro ângulo de meia potência. Seria um perpendicular associado. Isso. Esse produto dos dois ângulos vai determinar o ângulo sólido de forma aproximada. Então, o ângulo sólido vai ser aproximado pelo produto do ângulo de média potência num plano e no outro plano. O produto de dois. Nesse caso, a gente está nas colunas cartesianas. É isso quando eu não tenho. Não, ele colocou apenas ali, mas você vai medir o ângulo em função de θ e θ. Então vamos considerar um padrão de radiação numa antena dado por cosseno quadrado de θ para θ 0 em π sobre 2, certo? E para 0 em qualquer outra situação. Então vamos determinar a direção de máxima radiação, o ângulo sólido, diretividade e ângulo de média potência. Como é um padrão de radiação cosseno quadrado de θ, de θ 0 a π sobre 2, independente do φ, e 0 em outras situações. Então ela só vai emitir para cima do meu, digamos, do meu domínio total, né? Ela não vai emitir nada para baixo. Por quê? Porque ela diz que só vai emitir quando o θ estiver entre 0 e π sobre 2. Né? Se não tivesse essa condição, ela também estaria emitindo para baixo. Então veamos. Quando eu fizer a integração para fazer minhas contas, eu não vou integrar em todo o domínio. É igual a uma função que eu tenho aqui. Vamos supor,
eu defino uma função que vale de um valor até aqui e aqui vale zero. Você não vai fazer a integração daqui até o final. Você se integra daqui até aqui. Então a mesma coisa vai ser feita ali. Ângulo sólido. A integral do diferencial de ângulo sólido do padrão de radiação. Quem é o padrão de radiação? Cosseno quadrado de θ. Quem é o diferencial de ângulo sólido? Seno de θ de φ. Limite de integração. A minha função existe para todo o φ, de 0 a 2π. Não, é a integração em todo o ângulo sólido. Certo? O ângulo sólido é 4π. Só que essa integração vai ser feita de que forma? Eu vou integrar em θ e vou integrar em φ. Só que como a minha função só existe de θ 0 até π sobre 2, eu paro a integração ali. Eu não vou integrar de 0 até π, apenas até π sobre 2. Por quê? Porque a função diz que ela só existe nesse intervalo. Se ele não dissesse, se não tiver essa condição, significa que minha antena estaria emitindo assim, né? Para cima e para baixo. Aí sim tem que fazer a integração de θ 0 até π. E o φ de 0 a 2. Se fizer esse detalhe, como é? O diferencial de ângulo sólido? Tá. Nós vimos aqui o diferencial de ângulo sólido era o diferencial de área dividido por f quadrado, né? E já vimos quanto valia o diferencial de área em coordenadas esféricas, né? Eu tenho aqui o diferencial de área. O produto ia dar f quadrado seno de θ de φ. Seno quadrado, né? Ou seno. Só seno. Esse era o diferencial de área. Quando você coloca aqui, eu acabei de mostrar no outro slide. Foi nesse ou no anterior? Aqui. R seno de θ de φ, esse comprimento aqui, e o outro R de θ. Esse tamanho é R de θ. E o outro é R seno de θ de φ. E aí achamos o diferencial de área. Como divide por F sobre 2 é a definição do diferencial de ângulo sólido. Então essa integração vocês podem achar nas tabelas, né? Já tenho aqui o cosseno com a derivada do cosseno, com o negativo da derivada, né? Como tenho o cosseno com a derivada, a integração é o cubo sobre 3, certo? Quando colocamos os limites de integração, vamos achar que o ângulo sólido é 2π sobre 3. Certo? O ângulo sólido, 2π sobre 3. Que equivale a quanto? Em função da diretividade, nós vimos que a diretividade era 4π sobre o ângulo sólido, né? Certo? Então vai dar quanto aí? Deixa eu... Então, a diretividade é 6. Por que é 6? Porque é de um número muito grande. Porque se eu entregar potência para essa antena emitir com o mesmo valor de uma antena isotrópica, ela só tem que emitir essa potência nessa direção, só para cima. Ela não está emitindo nada para baixo nem nessas direções. Consequentemente, talvez seja aqui. Se ela fosse pegar, se fosse analisar 360 graus, sim, e analisar só essa área que ela está emitindo aqui, daria basicamente um sexto, né? Você entendeu o que eu estou falando? Se eu fosse vir analisar só a propagação e analisar 360, seria basicamente proporcional a isso. Você é proporcional. Por isso está correto.
até o ângulo sólido que ela diz, não? Ela poderia ocupar apenas um ângulo sólido de quanto deu? Perdão. Aqui, 2π sobre 3. Ela não consegue cobrir os 6π, os 4π, né? A função é um cosseno quadrado de θ, então eu vou ver qual é o valor de θ que faz essa função valer a metade. Para quê? Para determinar o ângulo de meia potência, né? Então veja, a função que temos é um cosseno quadrado de θ, ela, eu posso representar aqui, não? Um corte nesse plano, fazendo isso. E eu vou ver qual é o ângulo θ que faz com que ela... Eu quero saber todo esse ângulo aqui. Em que ela vale meio e meio, né? O máximo vale 1. Eu quero saber para que ângulo ela vale meio e meio. O seno quadrado de θ valendo meio, significa que θ vale 45 graus. Ou menos 45. θ é medido a partir daqui. Então, se ele for 45 graus, aqui vai valer meio, a função. Aqui valeu. Se ele for menos 45 graus, para cá também vai valer meio. Então, todo esse ângulo vale quanto? 90 graus. Então, 90 graus será o ângulo de média potência. Sim. Então, sempre foi igualar a função a meio, para achar... para achar o ângulo de meia potência. E nós temos aqui a diretividade, não? Que já aqui seria para um dipolo hertziano, né? No caso do dipolo hertziano, a função, o padrão de radiação é um seno quadrado, que nós vamos ver de onde chegou esse seno quadrado, né? Se eu integrar essa função, tudo isso vai dar 8π sobre 3 e a diretividade será 1,5 para o caso do dipolo hertziano. Mas nós vamos ver de onde veio esse seno quadrado para o padrão de radiação do dipolo. Outros parâmetros. Vamos definir o ganho de uma antena e a eficiência de uma antena. Uma antena é feita de um material metálico, vai operar com sinais em altas frequências, não? Logicamente eu vou ter aí efeito pelicular, resistência superficial e vai acabar tendo perdas por efeito jogo naquele metal. Então vamos definir a eficiência como sendo a potência que a antena realmente está radiando daquela potência que eu entreguei para a antena, não é? Como VT. Ou seja, se eu tenho aqui um transmissor, vamos supor que se conecta através de um guia de ondas, um cabo coaxial, não tenho reflexão aqui, tudo perfeitamente casado, não tenho perda nesse guia de ondas, ou já desconsidero as perdas. E eu chego aqui na minha antena. A potência que eu entreguei para a antena, uma parte vai ser perdida por calor nessa antena, porque é metal, e uma parte que está sendo radiada. Então, a potência radiada é o que realmente saiu da antena para o espaço. E eu tenho uma potência que é a potência perdida na antena. P radiada. Então a potência total será a potência radiada mais a potência perdida na antena. E eu posso escrever isso como sendo a potência radiada dividido pela potência radiada mais aquela parcela da potência que está sendo perdida. Isso é como se fosse uma eficiência. A eficiência. Só uma curiosidade, quais são as faixas de potência dessas antenas, por exemplo? Vai depender da potência da antena e da frequência. Essa, por exemplo, aqui na TV Bahia, você teria que marcar? Eu não lembro. Tem aí os muito. Chega a quilowatt? Não. Tem casos, se for micro-ondas, enlaces direcionais, já é quilowatt. Então veja, o ganho de uma antena vai ser então a eficiência vezes a diretividade. Como podemos entender o ganho da antena? Vamos voltar para a diretividade que vimos aqui. Eu entreguei um watt para a antena dipolo
E eu assumi que ele irradiou todo esse vale. Tá? E eu entreguei um vale para a isotrópica. Eu entreguei um vale para dipolo e também estou assumindo que ele irradiou todo aquele vale. Certo? Só que ela não vai irradiar um vale. Vamos supor que ela perca alguma parte e ela só irradia 0,99 watts ou 0,98 watts, por exemplo. O que aconteceu com os outros 0,2? Estão sendo perdidos aqui na forma de calor. Certo? Então, se eu dou 1 watt para essa antena, quando eu comparar o que eu vou receber dessa antena, que a relação é essa, já não estou recebendo 1,5 vezes o valor dela. Vou receber menos. Por quê? Porque ela não irradiou todo aquele 1 watt que eu entreguei. Vou receber quanto? 0,98, que é o que ela está realmente emitindo, vezes 1,5. Então isso é o ganho. É a eficiência. Por que a eficiência? Porque eu tenho 0,98, que é a potência radiada, mais a potência perdida, não? Que é a eficiência. É a eficiência vezes a utilidade. Então o ganho já tem informação da perda da antena. Então quando você compra uma antena e diz o ganho dessa antena é, digamos, 10 dB. 10 dB dá quanto? Um ganho de 10, né? Se tem um ganho de 10 dB, significa que o ganho numérico é 10. Ele já considerou a perda daquela antena. Se a antena fosse ideal, o ganho seria um pouquinho maior. Professor, a potência radiada é a potência da onda eletromagnética que está sendo emitida pela antena? Se eu pegar uma superfície fechada, envolvendo a antena, certo? Eu tenho aqui a antena, estou representando tudo por igual. Se eu pegar uma superfície e eu fizer a integração do SDA, essa é a potência radiada, porque vai atravessar toda essa superfície. Mas, por exemplo, qual é a relação dessa potência com o vetor de Monte que a gente calculava? Está aqui o vetor de Monte. Resistência de radiação. Bom, nós vamos assumir que uma antena tem uma impedância de entrada, não, da forma RI mais J X, uma parte resistiva e uma parte reativa. Eu vou ver que a potência da antena é dada por 1 meio de 0 quadrado R. Porque tem 1 meio, porque estou trabalhando com sinais harmônicos e tenho que trabalhar não com o valor máximo da corrente, senão com o valor eficaz, que é raiz de 2, quando eleva ao quadrado fica 1 meio. Né? Então isso permite calcular a potência total da antena. Né? Só que essa potência total é dada por uma potência radiada e uma potência de perda. Né? Eu posso dizer que a potência total tem uma relação com a resistência, não? A potência que está radiando tem uma pode ter uma relação com uma resistência que chamo de radiação, e a potência perdida está associada à resistência de perda da antena. Então veja, essa antena ela vai ter uma resistência de perda. Como calculo a resistência de perda? Primeiro, eu vou determinar a distância de penetração do metal, que é onde realmente vai estar a corrente. Isso vai determinar uma área. Vamos assumir que se eu comparar a distância de penetração com o raio da antena, ela é bem menor do que o raio da antena. Nós vimos que essa área pode ser aproximada como sendo 2πa delta, não? Vocês lembram dessa aproximação de teoria de materiais? 2πa delta. E essa seria a área por onde vai passar a corrente, efetivamente. Não? Então eu posso achar a resistência usando a definição. Comprimento sobre sigma área, que é sigma a condutividade do metal. Então, vamos ver que é comprimento sobre sigma e a área vai ser 2π a delta. Ou eu posso juntar L sobre 2πa
Hay un raio da antena, certo? E sobrou 1 sobre 5 delta. Quem é 1 sobre 5 delta? RS, né? Então você L sobre 2 πr RS. Então essa vai ser a resistência de perdas da antena. Então, como eu sei que aqui está passando uma corrente, uma senoide, não? Um zero cosseno de ômega t, como pico de zero, não? Eu posso dizer que a potência perdida vai ser quanto? 1 meio de zero quadrado em módulo, né? Porque eu esqueço do fator tudo, né? Vezes a resistência de perdas. E a resistência de perdas, por caso de uma antena de polo, é dada por essa expressão bem simples. Não? Agora, eu estou entregando potência para uma antena que está sendo radiada. Então eu posso assumir também o seguinte, não? Que essa antena pode ser representada por um resistor que tem uma resistência que eu vou chamar de resistência de radiação. Não é que ela vai consumir, mas eu vou fazer o equivalente. Se eu entrego para essa antena uma corrente, ela está radiando potência. Então eu posso dizer que a potência radiada da antena tem que ser 1 meio da corrente ao quadrado que entreguei para a antena, vezes uma resistência hipotética que deve ter aquele valor para que seja igual a essa potência radiada. Tá, vamos supor, eu coloco para uma antena, eu entrego uma corrente de 1 ampere de pico, 1 ampere por cento de alguma coisa. Quando eu faço minhas contas, eu vou ver que ela está irradiando tantos watts. Então eu posso relacionar essa potência com a corrente através de uma resistência. Então aí vem o conceito de resistência de radiação. 1 meio de zero quadrado, resistência de radiação. Mas é só isso, assim, tipo, matematicamente, fisicamente. Fisicamente não é isso, porque ela não é um resistor, ela não está consumindo essa potência. Sim. Eu apenas estou fazendo uma relação entre qual seria uma resistência equivalente que dissiparia a mesma potência que essa antena está radiando. Tá? Apenas uma analogia. Um modelo. Isso. Então eu posso ver aqui a minha eficiência. É a potência radiada, que vale quanto? 1 meio de zero quadrado, resistência à radiação, sobre 1 meio de zero quadrado, resistência à radiação, mais 1 meio e aqui eu vou cortar tudo mesmo, essa resistência que vai ficar. Então eu consigo calcular a eficiência de uma antena, né? Se eu conheço o material com que é fabricado, o tamanho da antena, a frequência de operação, eu consigo calcular a resistência de perdas. A resistência de perdas não depende de quanta corrente estou entregando para ela. O que vai depender a corrente vai determinar quanta potência vai ser perdida por essa antena. Mas a resistência de perdas é um parâmetro que só depende da geometria e da frequência que ela vai operar. A resistência à radiação. Eu vou calcular essa resistência à radiação a partir de onde? Da potência radiada. Vejam que eu vou pegar a minha antena, eu vou determinar quem? O potencial magnético. A partir de um rotacional do potencial magnético que eu vou calcular o campo magnético. A partir desse campo magnético, eu vou calcular quem? O campo elétrico. Com esse campo elétrico e campo magnético, eu calculo esse, né? A partir do S, agora eu vou colocar uma superfície que eu vou achar a potência radiada. É logicamente que aqui eu conheço uma corrente, essa corrente que vai gerar o potencial magnético. Eu vou achar uma potência radiada como integrando esse dA em toda a superfície, né? E uma vez que eu calculo a potência radiada, eu vejo e digo, essa antena pode ser representada
como teniendo esa resistencia a radiación. Então, dessa forma eu calculo a resistência. Para calcular a resistência de perdas, só preciso conhecer a antena. Para calcular a resistência à radiação, eu vou ter que fazer tudo isso. Conhece algumas coisas. E dessa forma aparece a resistência da radiação da antena. Aqui temos um exemplo de uma antena feita de cobre, certo? Tem um comprimento de 4 centímetros, operando em 75 MHz e um raio de 0,4 milímetros. Pelas dimensões, ela corresponde a uma dipolo hertziano. Depois a gente vai ver o que seria um dipolo hertziano, né? E ele pede calcular a resistência de perdas. Certo? A resistência de perdas para um dipolo hertziano vai ser dada por quem? Por essa expressão, né? L sobre 2πa, resistência superficial que é dada por raiz de πf sobre sigma, né? Então a resistência de perdas, vamos calcular aqui, né? O comprimento 4 centímetros, 2π vezes o raio 0,4 milímetros, certo? Π, a frequência 75 MHz, 4π dessa menos 7, e a condutividade do metal 5,8 dessa 7. Então a resistência de perda dessa antena ficou pequena, 0,036. A resistência de perda dessa antena com essas dimensões. Professor, como é que a gente vai apresentar essa resistência de radiação? Tá, então, nós vamos calcular daqui a pouco. Mas, só para ter uma ideia, no caso de uma antena de dipolo hertziano, a resistência da radiação é 80 π quadrado L sobre lambda. Então ela fica dependente do comprimento de onda. Então, para esse comprimento de onda e para esse comprimento da antena, vejam que L ficou 4 centímetros e lambda para 75 MHz é 4 metros. Essa relação vai ficar pequena, não? 4 centímetros sobre 4 metros, ao quadrado ainda. Então a resistência à radiação vai ficar 0,08 ohms. Então eu posso representar essa antena assim, como se tivesse uma resistência à radiação de 0,08 ohms, que é a que vai fazer a radiação da potência. Só que junto ela tem uma resistência de perda de 0,036 ohms. Uma parte vai dissipar e a outra é o equivalente da resistência que irradiaria aquela potência. Então a eficiência dessa antena vai ser 0,08 sobre a soma das duas, né? Então a eficiência deu 0,69. Ou seja, se eu entregar 1 vátio de potência para essa antena com esse tamanho desse material e nessa frequência de 75 MHz, ela só vai radiar efetivamente 0,69 vatios. O que aconteceu com os outros 0,31 vatios? Vão ficar aquecendo a antena, certo? Apenas isso. Então é uma eficiência baixa, nos 70%. Isso, então qual é o problema aqui? Essa antena tem uma resistência à radiação muito baixa, certo? Como eu posso aumentar essa eficiência? Procurando antenas que tenham resistência à radiação maiores, que seria o caso de uma antena dipolo, que teria, por exemplo, aqui quanto deu lambda? 4 metros, né? Se usar uma antena dipolo de 2 metros, que seria lambda sobre 2, ela vai ter uma resistência à radiação de quase 75 ohms, 73,56 ohms, certo? E o que acontece? Logicamente que vai aumentar a resistência de perda um pouquinho, né? Porque aqui eu calculei com 4 centímetros. Se eu aumentar para 2 metros, quantas vezes a mais é? 4 centímetros para 12 vezes, não? A resistência de perdas vai aumentar 12 vezes.
Só que a resistência de radiação aumentou em quanto? De 0,08 para 70 e poucos. Ela aumentou muito mais. Aumentou quase 100 vezes, não mais. 100 vezes seria 8, né? 1000 vezes. 937 mil. Certo? A resistência de radiação aumentou quase que 1000 vezes e a resistência de perdas aumentou 12 vezes. Então a eficiência tem que aumentar. Olha, engraçado que a eficiência é proporcional à resistência de radiação. E a gente tem um conceito intuitivo assim de que às vezes a resistência atrapalha. Não, só que essa resistência à radiação é o análogo para eu dizer qual seria a resistência equivalente que vai consumir a mesma potência que eu estou radiando com aquela corrente, né? Não é uma resistência real, física da antena. Quanto maior for o valor, isso não há potência. Por exemplo, se eu estiver aqui com uma antena de meio comprimento de onda, o N seria 2 metros, então a minha resistência de perda iria para quanto? 0,036 vezes 12,5, né? Não, perdão, de 4 centímetros para 2 metros. Aqui foi quanto? 50 vezes, né? A resistência de perda aumentaria 50 vezes. Enquanto que a resistência de radiação vai passar de 0,08 para aproximadamente 75 ohms. Quanto aumentou aqui? Quase 1000 vezes, né? Então, quando eu calcular a eficiência dessa antena, vai ser bem maior. Vai ser 75 ohms sobre 75 ohms mais 50 vezes isso vai dar 18, né? 1,8. A eficiência foi para quanto? Aumentou muito, né? Quase 1. Certo? Então, o ideal é trabalhar com uma antena que tenha maior resistência à radiação. Essa antena dipolo é mais para, digamos, um exercício de como se determinam os parâmetros da antena. Na prática, ela não é utilizada, né? 0,97, ou seja, 97%. Isso, de 70% passou para 97%. Um pouquinho não. Se você estava com 1 kW, você está emitindo 690 watts e agora emite 970 watts, né? É um pouquinho só. Se você ver o custo ali envolvido. Não afeta não. Certo? Então já temos algumas noções dos parâmetros da antena e agora vamos ver como que se calculam esses parâmetros da antena, né? Por que a antena dipolo que colocamos ali tinha aquela resistência à radiação? 80, alguma coisa. Por que o padrão de radiação era seno quadrado da antena? Chamado para namorar. Que isso aí? Não. Está cedo, não? Não. Tem 5 minutos aí. Foi mais de... Então nós vamos ver a determinação desses parâmetros. Vocês podem encontrar isso no livro do Lab, certo? No livro do Sádico. No Balanes, com certeza ele tem, né? Essa redução. E essa vai ser nossa configuração geométrica. O conceito de dipolo hertziano é porque ela tem que satisfazer essa condição. O tamanho ou o comprimento dela tem que ser menor do que lambda sobre 50. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com 100 MHz, quanto vale meu comprimento de onda? 3 metros, certo? Então eu tenho que trabalhar com uma antena que tenha no máximo 6 centímetros, né? 300 dividido por 50, 6 centímetros. Então, se essa antena estiver mais do que 6 centímetros, já não é um dipolo hertziano. Então tem que ter menos do que 6 centímetros. Para 300 MHz. Certo? Hoje é 17. Ah? Não, menor apenas. Menor ou igual. Tá vendo? Alan Breno, Álvaro, André, Ana, Camila.
César, Ciro, Cláudio, Daiane, Daniel, Diego Fernandes, Diógenes, Eliezer, não tem, Felipe Bonfim, Felipe Rebouças, Felipe Batista, Felipe Soares, Gabriel Oliveira, Grace não está, né? Ibsen, Igor Novaes, Ítalo, Yuri, Jéssica, John, Kaori, Leonardo Fernandes, Lucas Santana, Lucas Ledoux, Lucas Leal, Luis Felipe, Luis Henrique, Manuelito, Maria Paula, Mariana, Mateus Correia, Mateus Fonseca, Mateus Carvalho, Nuno, Rafael Schettini, Rafael Silva, Renata, Robson, Rodrigo, Shirlene, Tayala, Thiago e Werles. Pronto. Então, a condição é aquela, não? A antena tem que ter um comprimento muito menor do que lambda. Está sendo limitada aí para valores menores ou iguais a lambda sobre 50. Logicamente que o raio da antena também tem que ser muito menor do que lambda. E vamos colocar a nossa antena como centro dela, coincidindo com a origem das coordenadas. Certo? Então, na parte superior temos a metade da antena e na parte inferior a outra metade, no eixo Z. Ela. César está com dúvida, viu, professor? Está perguntando, mas não sou professor, não. Diga. Por que para 300 MHz ficou 600? Porque para 300 MB eu tenho 3 metros de lambda. E tenho que dividir por 50. A condição de 300 é menor do que 50. Lambda. Menor do que 1 sobre 50. 300 por 50 dá 6. Então vejam, essa antena vai ser alimentada por uma corrente em zero, com um tamanho muito pequeno comparado com lambda. Eu vou assumir que essa corrente é constante em toda a antena, em todo o comprimento, no tempo. E eu vou ver que é uma corrente harmônica, só estou representando um fasor. O fasor, o valor da corrente não depende da posição onde ela se encontra na antena. E vamos determinar agora o potencial magnético devido a essa corrente, né? Aqui simplesmente colocou o eixo sendo vertical, mas apenas para mostrar que a corrente não varia com a posição, tem o mesmo valor no início e no final da antena. E vamos determinar o potencial magnético. A nossa antena está aqui. O comprimento está sendo colocado como delta lambda, porque delta L, porque é muito pequeno apenas. Então você pode representar por ele. Delta L sobre 2 para cima, delta L sobre 2 para baixo. Eu quero ver quanto vale o potencial magnético a uma certa distância da antena. Então, pela nomenclatura que está ali, a posição da densidade de corrente está em R'. Então, quando eu for analisar um diferencial de volume que vai contribuir com essa densidade de corrente, ela se encontra em uma distância R', que vai coincidir com o eixo Z. A minha corrente é um vetor. Qual é a direção da corrente? Se ela está indo na antena, está na direção C, né? Uma corrente de zero
O outro ponto é o ponto de observação que é dado por esse R. Então, a distância desse diferencial para o ponto de observação será R menos R'. Então, essa distância daqui vai ser R menos R'. Então, essa é a nomenclatura que está sendo usada para chegar nesse resultado. Então, pela definição, o potencial magnético é π sobre 4π, uma integral de volume da densidade decorrente, E a menos JK, R menos R', que é a distância do elemento que está contribuindo, né? O inverso dessa distância, e o diferencial de volume. Nós vamos escrever esse diferencial de volume como sendo um diferencial de área vezes um comprimento. Né? Então vou colocar uma área vezes um diferencial de comprimento. Esse diferencial de volume que temos aqui, eu vou considerar aqui a área dele e vou considerar um diferencial que seria um diferencial de Z. Esse ali, o diferencial do volume. Meu R' é a própria coordenada C. Certo? Se eu quero saber a distância daqui para cá, simplesmente eu olho para a coordenada C. Agora, ele diz que tem que trabalhar com a densidade de corrente. Eu vou dizer que a densidade de corrente é a corrente que eu tenho dividido pela área por onde ele está passando. Né? Eu tenho um condutor com uma determinada área. Embora eu possa ter aqui uma área dada pelo efeito pelicular, eu vou considerar aquela área. Tá? E sobre a área é a densidade de corrente, só que ele é um vetor que está na direção zero. Quando eu colocar isso na minha equação original, certo? Eu vou ver que ela vai se transformar nisso daqui. I0, esse produto JdV vai cancelar área com área. Já não preciso integrar na outra direção. Se transforma apenas numa integração de uma coordenada, né, na coordenada C, e vai ficar I0 ADC. Esse ADC é o nosso vetor unitário na direção C, apenas, usando a nomenclatura. A minha integração tem que ser desde a parte inferior da antena até a parte superior, ou seja, como estou integrando em C, tenho que integrar desde menos ΔL sobre 2 até ΔL sobre 2. O produto de J vezes dV, que ficou I0 na direção C, tem uma exponencial que carregava o atraso, lembra? É a menos JKR, só que estava lá como quem? É a menos JKR menos R', né? E embaixo que tinha R menos R'. Vamos olhar o seguinte: eu vou ficar bem longe da antena. O que significa bem longe da antena? Por exemplo, a minha frequência é 300 MHz. Meu lambda é quanto? 3 metros. Não? A minha antena pode ter no máximo 6 centímetros. Essa antena de 6 centímetros vai estar, vamos supor, aqui. E você quer saber o campo onde? Lá no estacionamento. Então você vai estar quanto? 10, 30, 50 metros, 100 metros. Você está bem longe da Terra. Né? Eu vou estar numa distância aqui bem longe desse lado. Então, nessas condições, eu vou ver que essa distância daqui, se eu olhar a distância do centro da antena até vamos quadrados onde você está, e a distância daqui até onde você está é a mesma, certo? Isso aqui não vai influenciar, porque é muito pequeno, de lá sobre 50. Então eu vou aproximar isso por quem? Pelo próprio R, por a distância do centro da antena. Isso aqui também vai ser o R. Por isso que nessa nova expressão apareceu apenas
E menos JKR e o inverso R menos 1. E o R no denominador, que é a própria equação. Então, essa é a integral que temos que resolver para achar quem? O vetor potencial magnético. É um fator, né? Tem direção? Tem. Temos aqui o vetor unitário na direção C. Essa integração é simples demais. A variável é Z e não tenho a variável aqui. Então tudo sai para fora da integral. Só tenho que integrar o diferencial, que vai dar apenas delta L, não? Essa integral é igual a delta L. E achei o potencial magnético, que é mi e 0. O que mais? O comprimento, estamos chamando delta L porque é pequeno apenas. 4πr é a menos JKR e está na direção C. Esse é o meu potencial magnético em função de R. Então veja, esse potencial magnético tem um valor que depende da distância em que eu me encontro da antena, certo? E ele tem uma direção. Então esse potencial magnético está aqui, ele tem uma direção. Ele está na direção C, na mesma direção da corrente. A corrente está em C, o potencial está nessa direção. Se eu for olhar aqui o potencial magnético, também vai estar nessa direção. Sempre vai estar na direção C desse potencial magnético. Aqui, logicamente, o tamanho vai ser menor, porque estou numa distância bem maior do que essa. Mas sempre aponta na direção C esse potencial magnético. O que é um pouco estranho é que nos livros de cálculo eles trazem, só pode jogar potencial. Esse potencial magnético é um potencial vetorial. Eles só trazem eles aqui. Que ele fala que só pode adotar com divergente a número, só que o magnético divergente a número. Tem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar em coordenadas esféricas, não lembra do início? Então vamos escrever meu potencial magnético, que é dessa forma, para que vocês vejam bem, né? 0 em x, mais 0 em y, mais essa quantidade, né? Que eu vou chamar de Z, né? Em C. Esse é o vetor de coordenadas esféricas, cartesianas, perdão. Eu tenho que escrever esse em coordenadas esféricas. Como faço isso? Utilizando as conversões que vimos lá no início da aula, né? Então, primeiro, vamos determinar as outras componentes a partir dessas expressões. Lembrando que AX e ADY são nulos. Então, eu vou achar para o primeiro. Isso daqui é 0. Isso daqui é 0. Só tenho ADC cosseno de θ, né? Para a componente R. ADC cosseno de θ. Então, vou ver que aqui vai ficar tudo isso que está aqui, não? Mi, etc, com cosseno de θ na direção R. A componente θ, 0, 0, menos ADC seno de θ. E a componente φ, não tenho componente φ. Então, meu vetor vai ficar dessa forma. Isto multiplicado pelo vetor R unitário, menos isto multiplicado pelo vetor θ unitário, e nada em φ. Então, vai ficar com esse formato daqui, né? Meu potencial magnético já em coordenadas esféricas, dada por essa expressão. Uma componente R e uma componente θ. E agora vamos fazer o que? Aplicar o rotacional. Rotacional é uma operação simples, não? Derivadas apenas. Que eu vou derivar? Um seno ou nada, né? Então veja, meu potencial em coordenadas esféricas ficou com uma componente θ, né? Em R. Tinha uma componente. Vamos colocar assim. Tinha outra componente em θ e não tinha componente em φ, né? Era 0 a componente em φ. Então, onde tiver, o que mais temos ali? Ela só depende de que variáveis?
ela depende da variável R? Depende, certo? Ela é função da variável θ? Depende da variável θ. Ela depende da variável φ? Não depende. Por quê? Porque o que acontece, como é um dipolo, o que acontecer a mesma distância e o mesmo θ, independente do φ, pela simetria cilíndrica do problema, não? Então, onde aparecer alguma derivada ou em φ ou envolvendo a componente na direção φ, vai ser zero. Então aqui apareceu a componente φ que é zero. Aqui tem uma derivada em φ. A função não depende de φ, zero. Não depende de φ, zero. Envolve a componente φ que não tem, zero. O que sobrou apenas? Esses dois termos aqui, né? 1 sobre R seno de θ. Perdão, não. 1 sobre R com isso daqui. Ou seja, meu rotacional do vetor potencial vai ter apenas componente em φ. Tá? Quanto vai dar isso? Bom, a conta está aqui, né? Aqui vocês podem ver já a conta do rotacional dividido por μ para dar o campo magnético. Então, desenvolvendo todo esse produto, né, as derivadas e as operações, vamos chegar aqui. Então, meu campo magnético só tem uma componente em φ. Ou seja, independente de onde eu estiver, o campo magnético está apontando nessa direção φ. Se estiver aqui, está apontando na direção φ. Que é esperado, né? A minha corrente está aqui. A corrente está nessa direção, o campo magnético fica em φ. Então está correto, né? Campo magnético produzido por uma corrente na direção C fica na direção φ. O que podemos ver aqui? Bom, dependendo da distância em que eu me encontrar, esse termo pode ser maior do que esse ou esse maior do que esse, né? Aqui, se estiver, por exemplo, em R muito pequeno, esse termo vai ser maior. Esse termo vai ser menor. Mas vamos comparar ele quando tivermos o campo elétrico. O que eu vou fazer agora para achar o campo elétrico? Outro rotacional. De quem? Dessa função que depende de θ e R e só tem componente φ. Então, onde aparecer alguma componente em R ou em θ, as derivadas vai dar zero, naquele termo. Ele não depende de φ também. Continua sem depender de φ. Onde aparecer uma derivada de φ, também vai ser zero, né? Então aqui temos derivada de φ, derivada em função de φ, temos componente de θ e em R que não existem. Então meu rotacional vai ficar apenas dado por esse termo que fica na direção R e por esse outro termo que fica na direção θ. Aqui está o procedimento, já dividindo por 1 j ômega epsilon, né? Aqui é álgebra, não precisam se preocupar com álgebra, certo? E o resultado vai ser esse, que meu campo elétrico tem uma componente em R e θ. A componente em R é inverso de R quadrado e R cubo. A componente em θ é inverso de R quadrado e R cubo. Então vamos colocar os dois resultados juntos, né? Eu vou pegar aqui que coisa. O campo magnético só tem componente em φ, que é dado por essa equação daqui. O campo elétrico, ela tem duas componentes, uma em R e uma em φ, em θ, perdão. Eu vou colocar as três por separado ali, né? O campo magnético que só tinha componente em φ e o campo elétrico que tinha uma componente em θ e uma eles são R. E vamos analisar essas expressões. Primeiro, se eu estiver muito perto da antena, se eu estiver bem próximo da antena, R é muito pequeno. Como eu vou medir R? Muito pequeno comparado com quem? Com lambda. Certo? Se é muito pequeno comparado com lambda,
eu vou, de certa forma, relacionar R com o vetor de onda K. R, o lambda é 2π sobre K, né? Ou K. Ou R vezes K é muito menor do que 2π ou do que 1, certo? Se eu tiver um produto R-K muito menor do que 1, significa que estou perto da antena, tá? Pelas relações que vimos aqui. Então vamos considerar que esse número é muito menor do que 1, o KR. Tá? O que eu vou ver? Quem vai ser maior aqui? O J ou esse 1 sobre KR? 1 sobre KR é bem maior, né? A componente é de θ. Qual vai ser o maior termo? Esse daqui, né? J sobre KR quadrado é bem maior do que J sobre KR. Tá? E aqui, quem seria o maior termo? Esse aqui, não? J menos J KR quadrado vai ser bem maior do que esse. Então eu vou ver que meu campo elétrico na direção R vai aparecer um número, um J na frente, certo? O campo em θ vai aparecer um número com J também, certo? Então eu vou ver campo em R, campo na direção R é proporcional a J e alguma coisa, né? O campo em θ é proporcional a J e alguma coisa. E o campo magnético em φ é esse daqui, né? Puramente real. Esse é real, né? Então, quando eu comparo eles, o que eu estou percebendo? Que tem uma defasagem de 90 graus, né? No tempo, eles estão defasados 90 graus. Quando um campo elétrico é máximo, o campo magnético é zero. Ou se o campo magnético é máximo, os outros são zero, certo? No tempo. Ou seja, como é 90 graus, eu vou ter que coisa na hora de calcular a potência zero, né? A potência ativa é zero. Só tenho potência reativa. Ou seja, esses campos aqui apenas estão armazenando energia bem próximo da Terra. Porque é aquela região que vimos em que temos campos reativos apenas. Não? Agora vamos para bem longe, onde RK vai ter que ser muito maior do que 1, né? Agora, porque a minha relação agora vai ser que estou em uma distância muito maior do que lambda, onde lambda é 2π sobre K e KR vai ser muito maior do que 1. Eu estou bem longe da antena. Bem longe da antena. Quem é maior aqui? Esse termo some, né? Só fica um J. Aqui, quem sobra? O J, né? Certo? Esses são muito pequenos. E aqui, quem sobra? Esse. Só que, se eu comparar o tamanho desse com este e este, aqui na ordem de 1, só que esse aqui ficou pequeno, né? Porque era 1 sobre KR. Então esse aqui é bem pequeno comparado com esses dois. Então eu posso descartar essa componente EDR. Tá? Então só sobraria E de θ e H de φ. Estou bem longe. EDR é pequeno, sobra um E de θ e um H de φ. Né? Esse aqui é muito pequeno, esses aqui são bem grandes comparados com esse componente dele. Tá? Então eu posso dizer que ele não vai existir, certo? Esses dois existiriam. Vamos analisar agora esses dois que existem. Eu vou ver que essa expressão que sobrou aqui para o campo elétrico é igual à expressão do campo magnético. Tudo isso com J é a menos JKR. A mesma coisa com J é a menos JKR. Só que aqui tem a impedância. Então o que eu tenho aqui? Um campo elétrico em θ. Θ estaria aqui, né? Nessa direção. Um campo magnético em φ. Certo? Quando eu calcular o produto vetorial para achar o vetor de Poynting, ele vai estar na direção R. Então, eu posso ver que bem longe da antena, eu só tenho um campo elétrico em θ
um campo magnético em φ e o vetor de Poynting vai ficar na direção R, se afastando, ou seja, a potência está se afastando da antena. Ela está radiando sua potência para bem longe. Qual é a relação entre E de θ e H de φ? A impedância do meio. Então temos uma onda, não seria plana porque ela vai depender ela vai parecer plana para uma antena que fique próxima, né? Ela não é plana porque a amplitude dela depende do seno de θ ainda, né? Vai depender de onde que ela está. Se não tivesse esse seno de θ, ela seria plana. Se fosse na mesma linha dela. Isso. Então é isso que temos para o dipolo hertziano. Quando estiver bem longe, só vou usar E de θ e H de φ com esse valor daqui, né? Para um e o outro vezes a impedância. Então aí ficam definidas essas regiões que comentamos anteriormente, né? Essa região daqui eu não vou entrar em detalhes porque aí vão aparecer campos defasados e não defasados. Então ali eu tenho onda sendo radiada e também armazenando campo, que não é de muito interesse aqui, né? Então, bem longe só temos esses campos aqui, certo? E de θ, H de φ, a relação entre elas é a impedância. E agora eu vou determinar o padrão de radiação. Como se determina o padrão de radiação? A partir do S, não? O meio da parte real de vezes H. Vamos fazer esse produto. O que vai dar como resultado? E vezes H vai dar apenas E de θ com H de φ são vetores, vai dar divisão R. Tá? O que eu tenho no produto? Isso multiplicando tudo isso ao quadrado. Tá? Então, em outras palavras, vai ficar uma expressão, que a gente vai ver o que seria essa expressão, esse produto, seno quadrado de θ. Esse produto do vetor de Poynting, que está aqui, não? O meio vezes H, ficou, essa parte não vou entrar aqui em detalhes, certo? Aqui está para outros valores, não? O meio de, aqui está integral, perdão. Esse produto, aqui foi feito de forma geral, deixa eu ver onde está o produto, aqui, né? Vai dar isso, eta, k quadrado e seno de t quadrado, 32πx quadrado, seno quadrado de t, certo? Então, uma vez que eu achei esse produto, que é bem simples de ser calculado, eu acho o padrão de radiação. Como era o padrão de radiação? O S dividido pelo S máximo. Isso aqui seria o S máximo. O S máximo seria toda essa expressão que está aqui. Eta k quadrado, zero quadrado, delta quadrado, 32π quadrado, f quadrado. Então, o que vai sobrar quando eu fizer essa divisão? Seno quadrado de θ. Então, esse é o padrão de radiação do dipolo hertziano. E para esse seno quadrado de θ, nós vimos que o ângulo sólido ficou aquele valor, não? Como é que foi feito o cálculo do ângulo sólido? Está no anterior. Nós fizemos aqui, não, para a antena, o dipolo hertziano foi colocado. Foi no interior? Aqui, não? Aqui foi a diretividade, não? O ângulo sólido era apenas a integral. Uma integral de seno quadrado de θ, que é o f, vezes o diferencial de ângulo sólido, seno de θ, de φ. Como ele existe para todo θ de 0 até π, ele tem de 0 até π, ele existe de 0 a 2π,
Essa integração vocês podem fazer com um cubo de θ vai dar 8π sobre 3. Esse seria o ângulo sólido. E a diretividade era 4π sobre o ângulo sólido, que vai dar 1,5. Então aqui vimos de onde vêm esses parâmetros do dipolo hertziano. Tudo começou a partir do potencial magnético. Daí vemos o cálculo do campo elétrico e magnético bem longe da antena. Vamos estar uma distância bem afastada da antena. A partir do ES, achamos o padrão de radiação. A partir do padrão de radiação, podemos calcular o ângulo sólido. E a partir do ângulo sólido, calculamos a diretividade. Então, esses são os parâmetros principais. O que falta ver? A potência radiada e a resistência à radiação, né? Vamos deixar para a próxima aula esse cálculo desses parâmetros. Para